Bom dia a todos, um feliz sábado. Para aqueles que estão aqui conosco presencialmente, para aqueles que estão conosco virtualmente também, um feliz sábado. Tanto aqueles que estejam agora, assistindo, ou aqueles que estão assistindo esse vídeo posteriormente, que Deus possa falar em seu coração. Se você deseja estudar mais sobre a Bíblia, nós deixamos aí no rodapé, em vários momentos, aí nosso e-mail, nosso WhatsApp, ou você pode deixar uma mensagem no chat ou nos comentários, deixando seu contato, e nós entraremos em contato com você para você estudar a Bíblia conosco. É isso, Marete? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia mais uma vez aos que estão na igreja e os que estão em casa. Hoje, quem era para estar aqui era Edmilson, ele mandou uma mensagem ainda agora, dizendo que a Cássia não está bem, né? Teve que levar ela no hospital, né? Acho que na UPA ali, para ver o que era. Vamos estar em sentido de oração para que tudo se resolva logo e que esteja tudo bem, né? Então, vamos orar? Vamos orar para iniciarmos. Santíssimo Deus, bondoso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, de aprender mais de Ti, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que essas lições possam não ser apenas o aprendizado momentâneo, mas possam ser lições eternas. Essas bênçãos nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Calor extremo. Eu não estou falando da temperatura que está lá fora, né, irmã Antônia Bandeira? Que está um pouquinho, né? Para quem está aqui em Teresina, ou em alguma cidade próxima, ou alguma cidade da região, ou até mesmo na cidade onde você está e também está calor. A gente passa por dias aí que, às vezes, a temperatura está um pouquinho acima do que nós imaginávamos ou desejávamos, né? O ideal seria uma temperatura mais amena, às vezes, né? Alguns gostam bastante de calor, alguns gostam mais de frio, mas o calor extremo que nós vamos falar agora não é o da temperatura, mas sim o calor extremo do crisol, né? A gente tem falado aí sobre esse tal de crisol, né? Se você está aí com a sua visão da Escola Sabatina, você vê que na capa tem aí um crisol aí formando um coração, né? Ou seja, está ali purificando o metal ali que está sendo esquentado, né? Não dá para dizer que é ouro, né? Imagina que seja ouro, né? Mas os outros metais, quando estão aquecidos a uma certa temperatura, também ficam com essa coloração alaranjada, né? Mas são crisóis que nós enfrentamos em nossa vida, né? Sejam aqueles colocados por Deus, sejam aqueles que são consequências das nossas escolhas, sejam aqueles que estejam a nossa aprovação ou tentação, enfim, crisóis que nós temos tido a oportunidade durante esse trimestre de estudar um pouco, de aprender um pouco mais sobre esses assuntos, e nós só temos essa oportunidade porque temos a lição da Escola Sabatina. E antes de adentrarmos ao estudo, a gente vai relembrando aqui que nos próximos dias você já deve estar se preparando para poder fazer a assinatura da lição do próximo ano, para que você tenha esse conteúdo, para que você possa estudar todos os dias em sua casa, no seu trabalho, né, durante a semana, você ter esse conteúdo na sua casa. Não adianta a gente só apenas passar o tempo todo durante a semana sem olhar a lição e vir aqui no sábado estudar. Se a gente faz isso, a gente está falhando. Às vezes a gente falha, realmente, a gente comete essa falha. Mas nós temos que nos planejar para que todos os dias nós estudemos esse conteúdo, para que não fique apenas naquele comentário que a gente faça aqui na frente, para que você mesmo, na sua casa, tenha as suas próprias avaliações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então, a gente faz esse convite. Na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto Maná. Você já tem o cartaz ali. Se você já quiser se planejando, não é caro. Uma assinatura de lição aqui, por exemplo, essa que é de professor, é um pouquinho mais cara porque tem os comentários, né? Mas a assinatura é 45. Mas uma de adulto, de aluno, por exemplo, que não tem os comentários... R$30,90. R$30,90. Me diz uma coisa aí. O que você faz com R$30 aí, na sua semana aí? É uma feira, ou nem isso, né? Menos, é mais, né? Uma feira é bem mais, porque ele não tem costume de ir no supermercado. Não, feira que eu digo assim, comprar só as verduras, é isso que eu estou falando. Entendi, não, estou brincando. Realmente é 1 quilo de maçã e uma dúzia de banana, né, que a gente compra. Não, assim, tipo alface, tomate, né, Montanha? É isso que eu estou falando. Então, tá certo. É 2 pacotes de arroz de 5 quilos.
Aí, laranja. É o quê? Aí. Então, assim, é pouco valor e é um conteúdo para o ano todo e é um conteúdo para a eternidade. As coisas que às vezes a gente compra no dia a dia, elas passam com o tempo, né? Se estragam com o tempo, mas o conhecimento que você adquire é só seu e não se perde, a não ser que você se esqueça, né? Então, invista nisso, se prepare, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, porque até pode ter surpresa aí, presente aí, sorteio, se você participar do Projeto Maná, enfim, já falei demais. Bom, vamos lá, né? Eu vou falar sobre o calor extremo. O versículo para memorizar diz que está lá em Isaías 53, versículo 10, diz: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, né? Aqui o texto começa dizendo assim: ao Senhor agradou esmagá-lo. O texto a gente entende que está falando sobre a morte de Jesus, né? E as consequências que essa morte traria, né? Então, assim, é sobre isso que a gente viu essa semana e que vai recapitular, né? Deus sendo a fonte da nossa dor, a fonte, vamos dizer assim, né, da nossa dificuldade. Eu fico pensando assim, quando a gente passa, às vezes, boa parte dos nossos dias, às vezes, reclamando de algumas situações, né, porque a gente tem a tendência a isso, de reclamar, né? Uma criança nasce, ela não nasce agradecendo aos pais porque veio ao mundo, porque está feliz por aquela situação. Uma criança, quando vem ao mundo, faz o quê? Chora. Chorar é um dos sintomas de algum tipo de reclamação, seja por quais forem os motivos, né? Às vezes é um choro de alegria, mas boa parte deles é um choro ou consequência de uma dor ou uma tristeza. Então, a criança chora ali para chamar a atenção ali, né, que está vivendo ali. A gente, então, praticamente nasce reclamando, nasce chorando. E a gente passa boa parte da vida também chorando. Mas quando a gente olha aqui esse texto de Isaías e fala que ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O próprio Deus está falando que viu o sofrimento de Cristo. Isso foi proposto, isso fazia parte do plano da redenção, o sofrimento de Cristo, mas não meramente por ver algum ser sofrer, mas porque era necessário. Era necessário aquele sofrimento, aquela angústia, por conta dos nossos pecados, para que por conta desse sofrimento, por conta dessa morte, nós fôssemos livrados do sofrimento eterno, por exemplo. Mas que pudéssemos ter a oportunidade de nossa salvação. Então, precisou que o próprio Deus sofresse as dores que deveriam ser nossas, para evitar muitos dos nossos sofrimentos. Então, quando nós, hoje, no dia a dia, sofremos algo, podem ter certeza de que o próprio Deus, Cristo Jesus, sofreu algo muito pior do que aquilo que nós estamos sofrendo, né? A parte de sábado, ela traz um trecho que eu já tinha até lido naquele livro do Ivan Saraiva, que foi livro do ano, porque é um monte de esperança, eu não lembro exatamente qual daqueles era, né? Mas a primeira vez, eu lembro plenamente do conteúdo desse capítulo, porque para mim marcou muito, né? Era um que falava sobre depressão, ansiedade, eu não lembro o ano nem o título, mas eu sei que era do Ivan Saraiva, né? Da capa marronzinha. Tal. Eu acho que era Esperança de alguma coisa, alguma coisa Esperança. E ele já contava essa história de C.S. Lewis, né? Quando a esposa dele estava morrendo, e se eu não me engano era de câncer, né? Ele escreveu, né? Não que eu esteja, suponho, correndo o risco de deixar de acreditar em Deus. O perigo real é eu devia acreditar em coisas tão horríveis sobre ele. A conclusão a que tenho horror de chegar não é. Então, Deus não existe. Mas é assim que realmente Deus é. E quando eu li isso, me marcou, assim, me chamou muita atenção, porque, às vezes, as provas, né, para quem é cristão e acredita em Deus, o perigo não é de pensar assim, Deus não existe. O perigo é de pensar, Deus existe, mas ele é mau. O versículo diz aqui, né? Você vê Deus dizendo que agradou a Deus Pai ver Jesus Cristo sendo esmagado, não é? Mas o agradou aqui é importante, eu não sei se você ia ressaltar isso, não deixa eu levar.
Não, pode falar. Não, o importante é que assim, não é um agrado de ficar feliz, contente porque é aquilo que estava acontecendo. Mas é como quando algum patriarca levava uma oferenda a Deus e dizia que Deus se agradou daquela oferenda, né? Ou seja, ele se agradou da atitude, né? Da atitude de entrega. Não ele ficou feliz, mas chegou ao coração de Deus e se agradou disso, né? De ficar... sempre vem o contente à mente, mas assim, achou não é respeitoso, enfim, mas entendeu ali a atitude, né? Conseguiu completar aquilo que era o esperado. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Chegou no objetivo, né? Chegou no objetivo, entendeu? Pronto. E o problema nem é a gente não acreditar que existe Deus, mas é acreditar que existe Deus e ele é um Deus mau, ou um Deus indiferente, que quando... A Igreja do Parque tem clamado de joelho esses últimos dias ou meses, né? Um caso atrás do outro, e as nossas orações, às vezes, não são atendidas do jeito que a gente pede, e a gente pode chegar a pensar assim, mas que Deus indiferente, Ele não está vendo eu sofrendo, a minha família sofrendo, né? A gente passando por tudo isso. Esse é o grande problema, não é a gente deixar de acreditar que Deus exista, mas de que Ele é um Deus mau, que impõe o sofrimento, ou que é indiferente à nossa dor. E Ele se coloca nessa posição, Deus próprio se coloca nessa posição, não das pessoas desconfiarem, mas eu acho que tem algumas vezes na Bíblia que fala assim, que Deus falando, me coloque à prova, né? Assim, no sentido de, faça isso que eu estou falando para ver se as consequências boas não virão para você. É nesse sentido de colocar à prova, né? A gente não pode colocar a Deus à prova por qualquer situação, né? Se colocar na frente de um tiroteio e falar, vou colocar Deus à prova para ver se eu não sobrevivo. Não é isso. Mas é confiar naquilo que Deus deseja para os seus filhos, porque sabemos que é correto, e estar confiante de que, ao fazer aquilo que Deus está pedindo, as boas consequências virão, os bons resultados virão. Nem sempre os resultados vão vir naquele momento, mas os bons resultados virão. Falando sobre colocar à prova, por exemplo... Não. Pode falar, é para o menino trazer o microfone para a irmã Toninha falar. Ah, sim. Não, tudo bem. Só deixa chegar o microfone, irmã, porque aí todo mundo ouve, não só os daqui, mas também os que estão online. Não, fica à vontade. É que, mesmo a senhora falando alto, o pessoal não ouve. Bom dia a todos. Bom dia. Quando fala em prova, não diz lá, fazer prova de mim sobre o dízimo, fazer prova, é como ele está falando aí, prova, não é aquela prova, né? Mas fazer prova para ver como Deus abre as janelas, né? Os celeiros, fazer prova de mim, né? Não é aquela prova como de prova de fogo, mas uma prova de amor, né? Sim. Ver que tem resultado, né? Fazer prova de mim, lá nos dízimos das ofertas, né? Sim, também. Nesse ponto, eu lembro dessa questão de prova, eu lembro muito da situação dos 3 amigos de Daniel, por exemplo, que numa situação ali, que eles teriam a morte como consequência se eles não aceitassem se ajoelhar perante a estátua, mesmo assim eles disseram, mesmo que o nosso Deus não nos livre, mas a gente vai fazer aquilo que a gente acredita ser correto. Isso é colocar Deus à prova. E mesmo que Deus não livrasse eles naquele momento, mas que os salvasse para a eternidade, também é de colocar Deus à prova. Então a gente tem que também saber lidar que pode ser que às vezes a resposta venha naquele momento exato, como veio com os próprios 3 amigos, e o próprio Cristo estava com eles lá na fornalha, ou pode ser, por exemplo, como Estevão, que também sofreu, foi apedrejado, estava me pregando, e naquele momento ele não sobreviveu, mas ele estará ressuscitado para a eternidade. Então são exemplos de que, no momento de prova, que a gente coloca Deus à prova, a gente está até fugindo um pouquinho aqui, mas a gente vai voltar aqui para o tema, as respostas podem vir naquele momento, mas... se não vierem naquele momento, podem ter certeza que Deus, se você está sendo fiel a Ele, Deus dará a resposta para você para a eternidade. E a pergunta dessa semana é, até quanto calor, né, Deus está disposto a submeter os seus filhos, né? Quanto calor o Senhor está disposto a fazer seu povo experimentar a fim de realizar seu propósito? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando assim, eu acho que é mais ou menos como uma receita que você está fazendo, né? A mulher ou o homem, enfim, está cozinhando ali
E aí ele vai olhar e a comida ainda não está cozida, não tá, ou o bolo não está assado, e mexe um pouquinho na temperatura para fazer a comida ficar pronta, ficar melhor, né? Num ponto que dê para todo mundo comer. Então, a questão é, vamos achar esse ponto certo aqui, né? E Abraão passou por uma situação muito difícil. E interessante que a gente conhece tanto a história de Abraão, mas lendo a lição, me deu uma outra visão a respeito dessa história, né? Aqui, Deus chama Abraão para colocar ele numa situação de enrascada, né? Chama ele para sacrificar o único filho que ele tinha, que seria o filho da promessa, né? E aí, só para complementar isso, no final da lição do sábado falou que, às vezes, ele se coloca para que as pessoas entendam como dúvida as atitudes de Deus. Isso era um exemplo. O próprio Deus prometeu que ele teria um filho, né? Que esse filho, que ele seria pai de uma grande nação, e algum tempo depois, ele pede o filho como sacrifício, né? Então... E a lição, ela diz que aquilo foi proposital, né? O sofrimento imposto ali a Abraão foi calculado cuidadosamente para impor a ele a mais profunda angústia possível. Gente do céu, é difícil a gente ler um negócio desse, né? Saber que, às vezes, as dores profundas que a gente sente podem ser impostas. Mas, olha, ali tinha um sentido muito profundo, não é? Muito claro. Ali, Abraão poderia ver a promessa do Redentor através dos atos, né, que estavam ali. O substituto, né, em relação ao filho dele, haveria também um substituto em relação à humanidade, né? O filho não morreria naquele dia porque Deus tinha um plano. Na verdade, ali o plano era para Abraão, né, para que ele se aproximasse. A gente vê a história de Abraão, ele com vários defeitos, tinha mentido, né, tinha passado por situações aí não muito cristãs, e aí precisava da prova final, e a prova final tinha que ser forte. Tinha que ser um crisol, tinha que ser aquele forno de 270 graus para assar o negócio bem, né, bem assado. E aqui a lição fala, né, que, às vezes, Deus pode pedir alguma coisa, que a gente faça alguma coisa que não pretende. Ele pode pedir que façamos algo que não pretende que completemos. Ou seja, ali não era para chegar no final, não era para chegar na morte do menino, mas era para o final ali era o reconhecimento e a fé de Abraão, né? A gente tem que lembrar sempre do contexto de que a nação de Israel estava começando ali a partir de Abraão, né? O desejo de Deus é que, a partir de Abraão, nascesse essa grande nação. E essa nação não poderia nascer sem o seu intuito principal, que é confiar no Messias que viria para redimir o povo de todo o pecado. Então, essa primeira lição de aprendizado do povo deveria começar no seu primeiro patriarca, que era o próprio Abraão. Então, Abraão teve uma lição ali. A gente sempre fala na escola, né? Na escola a gente tem muitas lições teóricas, né? E às vezes a gente tem algumas lições práticas, né? Quem às vezes estuda uma profissão, faz um curso profissionalizante, tem sempre essa parte da atividade prática. Ali, Abraão, além da parte teórica, que provavelmente ele já sabia muito, ele teve um aprendizado prático de como seria o sacrifício por toda a humanidade, visto no seu próprio, na história do seu próprio filho. No momento em que ele achava que já não teria mais solução para a situação e vai desferir o golpe para matar o seu filho em sacrifício, Deus manda uma ordem e diz não, né? Então levou Abraão até o calor extremo, até a temperatura mais forte possível, né? Até o limite, para ver se aquele cristão, aquele primeiro cristão ali, o pai da nação, aguentaria, como o povo gosta de falar, se aguentaria o tranco. E aí eu fico me perguntando, quantas e quantas vezes a gente, já na metade do caminho das provações, a gente já está desistindo, né? E fica julgando a Deus pelo que está fazendo. A lição vai falar mais à frente, mas eu quero adiantar que Deus está sempre no controle. A gente está lendo essa história de Abraão, a gente está vendo de fora, a gente sabe que no final Deus vai dar o cordeiro ali para Abraão. A gente já conhece a história e tudo. Mas imagine na posição dele, quão angustiante foi levantar
aquela ferramenta de morte para matar o seu próprio filho, né? Mesmo sabendo que o próprio Deus havia dado isso para ele, né? E aí agora faça esse paralelo para a sua vida. Se você está enfrentando um calor extremo, no crisol, que seja qual for da sua vida, pense que Deus está no controle, mesmo que tenha que levar você até as situações extremas, mesmo que sejam aquelas coisas que você nunca imaginava acontecer na sua vida e nunca esperava que fosse acontecer na sua vida. Essa lição foi dada lá no início para que servisse de exemplo para nós, que mesmo aquilo que a gente julga mais importante pode ser colocado como prova de fidelidade por Deus para nós. Que é o que aconteceu ali com Oséias, né? Uma situação meio delicada. A mulher traiu ele, teve filhos, né, na sua prostituição, e Deus manda pegar a mulher de volta, né? Mas, logicamente, que era uma alusão em relação ao estado espiritual da igreja, né? O fato de trazer a mulher que se prostituiu, né? Jesus indo, vamos dizer assim, que era um tipo, né? Oséias, naquele momento, era um tipo de Deus em relação a Jesus, né? Mas a mulher fugiu e ele foi ter que se humilhar buscando essa mulher de volta. E eu sei que para quem é casado uma situação dessa de traição e você ainda tem que ir atrás da pessoa, né, perdoar a pessoa e ir buscar ela para voltar para dentro de casa com os filhos que ela arrumou lá fora, é complicado, né? Mas a lição ela destaca 2 pontos importantes em relação a isso, é que em relação ao nosso comportamento, quando a gente passa por essas situações, pode ter 2 tipos. O primeiro deles é não reconhecer que Deus é quem está controlando a situação, né? Não a gente não entender que é Deus que está atuando. E, de fato, quando a gente passa por dor, a gente fica assim, né? A gente aprendeu na primeira lição que a dificuldade pode ser imposta por nossas próprias características, nossas próprias vontades, consequência das nossas escolhas, pode ser imposta por Deus e pode ser imposta pelo inimigo. Na hora que você está sofrendo, é difícil você saber quem é que está impondo aquele sofrimento, né? Mas, de qualquer forma, quando é Deus que está nos provando, a gente precisa desenvolver uma comunhão tão forte com Ele que, no momento que a gente passe por uma situação dessa, consiga reconhecer. E só, antes do Eric fazer o comentário dele, já encerrando a minha fala aqui da segunda-feira, o segundo problema é a gente correr o risco de interpretar mal a Deus no momento que ele está atuando, e achar que Deus está sendo injusto, né? A gente viu a história de Jó semana passada e viu como Jó foi aprovado diante do sofrimento que ele estava passando, que não amaldiçoou a Deus. Mas a gente se vira, eu digo por experiência própria. Quantas vezes eu já briguei com Deus? Eu digo, Senhor, o Senhor não está vendo o sofrimento que eu estou passando, coisas que eu não causei para mim, não são situações nas quais eu me enfiei, mas estou passando por esse sofrimento, será que o Senhor não está vendo isso, né? E, às vezes, a gente pode diminuir a nossa fé diante dessas situações, mas a questão é, né, reconhecer quando Deus está atuando e continuar a nossa jornada acreditando que Deus está no controle. O contexto histórico de Oséias diz que ele falava para um povo, para o reino do norte, o reino de Israel, para um povo que estava prestes a ser levado exilado pelos assírios, mas não por simplesmente ser levado cativo, mas por consequência da desobediência a Deus. A analogia à prostituta é porque a mulher, ou seja, o povo, preferia escolher outros deuses, e até no texto me falava que eram os outros deuses que davam o pão e a bebida, o vinho, eu não lembro exatamente agora o termo, mas veja só várias demonstrações de ingratidão que o povo deu. Deus alertou o povo desde a saída do Egito, muito antes até, mas especialmente na saída do Egito, de que o povo poderia cair na incorrência de adorar outros deuses. E mesmo naquele período, por várias vezes o povo cometia esse tipo de falta, esse tipo de falha, por influência dos outros povos, seja quais forem os motivos. Porque acreditava nesses outros deuses, nessa adoração inútil, de que era isso que provia as suas necessidades, que era isso que dava as vitórias para aquele povo nas batalhas, ou seja, no fruto do trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos, seja quais forem os aspectos da vida. E só que chega uma hora que Deus
é misericordioso, é maravilhoso, nos dá bênção, mas ele precisa ser justo e precisa mostrar para o povo, seja quais forem as formas, para que levasse aquele povo ao arrependimento. Até um texto que o autor fala aqui, ó, não importa o que sintamos, Deus sempre trabalha para nos conduzir ao arrependimento, porque Ele nos ama muito. E conduzir aquele povo ao arrependimento era também levar os cativos por outra nação, para que eles aprendessem, para que eles tivessem que aprender talvez com a dor, que eles estavam indo para um caminho que não estavam levando eles para um lugar benéfico para as suas vidas. Então, às vezes, pode ocorrer que nós sejamos levados para um caminho doloroso, mas, lembrando sempre, Deus está no controle, Deus está permitindo. Se você tem convicção de que Deus controla a sua vida, de que Deus lhe orienta, melhor dizendo, né? Qual caminho você deve seguir, você deseja seguir esse caminho, pode ser que em algumas vezes esse caminho seja um caminho um pouco doloroso para que você aprenda isso. E a gente vai até aprender que às vezes a dor pode ser não exatamente para que você aprenda, mas para que você influencie outros. Mas isso ainda a gente está adiantando um pouquinho aí os temas à frente, porque você falou de Jó aquela hora e a lição novamente traz Jó, né? Jó, é o personagem do sofrimento, né? É verdade. Tem muita lição para aprender, né? O Thalisson diz aqui que precisamos saber discernir as coisas que vêm de Deus, né? Obrigado, Thalisson, por seu comentário. E, de fato, né, a parte seguinte, de terça-feira, ela vem trazendo a história de Jó. E Jó, assim, é meio simbólico, né? Porque Jó realmente era um homem tranquilo, de boa, na dele, adorava a Deus, era todo certinho. E aí, entender que Jó estava sofrendo justamente por ser bom, por ser uma pessoa certa, né? Nessa disputa que o inimigo vem fazer, né, pela alma dele com Deus. E aí, Satanás vem representando a terra e Jesus que provoca, né? Diz, olha, você está vendo ali na terra, tem Jó. Ó, Jó, aquele ali, homens reto e temente a Deus, né, que se desvia do mal. Aí o inimigo diz, mas é porque você dá tudo para ele, então o cara está de boa, tira alguma coisa dele para ver. Aí Jesus diz, pois vai, tira a família e os bens. E Jó permanece fiel. Aí depois ele volta de novo para dar relato ali perante Deus e Jesus diz de novo, né? Você viu, Jó, tu fez o que fez com ele e ainda está permanecendo fiel. Aí ele diz assim, mas é porque ele tem saúde. Aí o cara com saúde, ele pensa logo assim, tirou tudo, mas não tem problema não. O que importa é eu ter saúde, eu vou recuperar tudo de volta. Aí Deus diz, pois tá, pois pega na saúde dele, vai lá, mas não tira a vida dele, né? E aí Satanás impõe a ele um terrível sofrimento físico. Mesmo assim, Jó continua confiando em Deus, apesar da profunda tristeza que ele tinha, e não reclamou. E um dos pontos que a lição traz em relação à experiência de Jó é que, nesse momento, é complicado. Você sabe assim, mas eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo certo, eu tenho seguido a Deus e eu estou passando por uma prova dessa, isso não é justo, né? E aqui o que pode acontecer de ruim com a gente é justamente a gente virar as costas para Deus e achar que Ele é um Deus tirano, um Deus mau, e que não se importa com seus filhos ou que permite, né, o mal. O pensamento não está errado, né? Ele permite realmente para ver até onde vai a nossa fé. E detalhe, Deus sabia até onde o inimigo podia tentar Satanás e sabia o inimigo podia tentar Jó e sabia até onde Jó ia resistir. Então ele imprimiu o mais alto fogo em Jó e Jó foi aprovado. Eu queria inclusive ler o texto, abram suas Bíblias no livro de Jó, no primeiro capítulo. E para vermos rapidamente os versículos 20 e 21, porque o que me chama a atenção também não é só a gente olhar de fora a história e Deus falar como se estivesse falando assim, olha, é o meu camisa 10 aí, ó, é Jó, ele é o melhor do time e tal, faz tudo certinho e tudo, né? De forma orgulhosa, inclusive, né? E aí, como a Marrete citou aí, toda essa situação aí de que o inimigo falou e tal. Mas olha só a atitude de Jó em relação ao que estava acontecendo. E aí eu quero que a gente faça um paralelo para as nossas vidas. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Quem puder ler para a gente vai aparecer na tela aí também para quem está online. Diz o seguinte, vou ler aqui. Então Jó se levantou,
rasgou o seu manto, ou seja, ficou indignado com a situação, raspou a cabeça, mais uma demonstração, não é indignado com Deus, mas indignado com a situação, e lançou-se em terra e adorou. Esse final, esse trecho, eu vou até ler o restante. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sempre já falei isso algumas vezes aqui. Quando que nós, ao passarmos por sofrimento, ao passarmos por aflição, nós falamos: bendito seja o nome do Senhor? É quase que impossível a gente fazer isso, porque a nossa tendência é reclamar, se perguntar por que aquilo está acontecendo, é reclamar porque quer apresentar para Deus as suas provas de fidelidade e justiça. Não, mas eu sou fiel, eu faço as coisas corretas, por que isso está acontecendo? Jó se indignou com a situação, né, com o que estava acontecendo, e a gente vê depois, em todo o livro ali, ele tem, junto com os amigos ali, discutindo, tentando encontrar os porquês daquilo que estava acontecendo, mas ele adorou ao Senhor. A atitude dele em relação a isso é adorar ao Senhor. A gente tem a tendência de que na primeira aflição, no primeiro problema, a gente deixa de ir para a igreja, deixa de estudar a Bíblia, deixa de ler a lição, deixa de conversar com os irmãos da igreja, não se abre para tentar encontrar uma coisa. Nossa primeira tendência é se afastar, é achar que isso vai resolver o problema. E a gente falha, a gente faz isso mesmo. Mas tenha certeza se você não tinha certeza até hoje, de que isso, se afastar, não vai resolver o problema. E aí o outro versículo, 21, que nós vemos, falou: nu saí do ventre da minha mãe, né, e não voltarei. Né? O Senhor o deu e o Senhor tirou. Nós não temos nada. Nós não possuímos nada. A cultura faz a gente achar, né, a cultura do dia a dia faz a gente achar que nós possuímos algo, né, ou alguma coisa. Possuímos os filhos, possuímos família, possuímos casa, possuímos trabalho, mas não é nada. Se não for a permissão de Deus, você não tem nada. É Deus que permite que você tenha as coisas. A partir do momento que nós temos consciência disso, aí nós entendemos melhor como Deus está no controle das coisas e das situações. Como nós já dissemos, as situações momentâneas podem até ser as piores possíveis, mas se nós tivermos convicção de que Deus está no controle, alguma solução será dada para aquele problema. E o Francisco Alves também, né, que está aqui conosco, faz o comentário dele. É por isso que devemos pedir o espírito de discernimento para saber se as provações vêm de Deus ou se são são de nossa responsabilidade, né? E avançando aqui, que o nosso tempo já, né, o relógio ali não está funcionando, mas já são quase... Eu estava pelo relógio ali. É culpa do relógio ali que está parado. 9h30, dá tempo ainda. É verdade. 8h30 ainda. Aqui a parte de quarta-feira, ela fala sobre sobreviver pela esperança, né? E Paulo, ele está na sua segunda carta aos Coríntios, falando ali com os irmãos, né? Ele diz assim: olha, não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida, né? Eu sei que Paulo foi uma pessoa que passou por uns crisóis mesmo bem difíceis, né? E ele diz: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele estava disposto ali, ainda que morresse, se ele morresse com Cristo, com fé, né, ele sabia que Deus tinha o poder para ressuscitá-lo. E o ponto-chave aqui da lição de quarta-feira, né, é que ele traz aqui que Deus pode imprimir, né, ou permitir que a gente experimente um sofrimento para também nós termos a força e o conhecimento para ajudar outras pessoas. Eu tenho muito claro assim, em minha vida, algo relacionado a isso, com relação à depressão que eu passei, né? Os problemas de depressão que eu tive
me ajudaram a entender as pessoas hoje que também passam. Então, eu tenho alunos que sofrem com isso, que só de eu ver o comportamento deles, ou delas, né, eu já sei que ele não tem alguma coisa errada, né, e aí eu procuro conversar, procuro ajudar, e sempre os alunos também vêm a mim para conversar sobre isso, né, para ter alguém que entenda eles. Então, às vezes, os nossos sofrimentos são experiências que nós obtemos e que a gente pode ajudar outros que passam na mesma situação, pela mesma situação. Na figura do próprio Paulo, os cristãos da época tinham em alguém que, mesmo que enfrentasse dores e aflições, estava aí preparado para pregar a mensagem, né? E isso animava aqueles outros a continuar firmes e fiéis na pregação da palavra. Mas até maior do que a própria experiência de Paulo é a própria experiência de Cristo. Porque imagine só um Deus que cobra algo do seu povo. Olha, você vai ter que passar por sofrimentos, tal, né? Como o próprio Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ali a gente está ouvindo de uma figura, de um personagem do próprio Deus que ia passar pelas aflições. Ou seja, não é alguém que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu faço literalmente. Viva o que eu vivi, né? Responda às situações da vida como eu respondi às situações da vida. Então não é alguém que está falando sem mérito, né, na causa, né? É alguém que está falando conhecedor da rejeição. Imagine só o próprio Deus, imagine só um pai quando é rejeitado pelo filho. Já é triste ver essa cena. Imagine só o Deus, criador de todas as coisas, ser rejeitado pelo seu próprio povo. Sabendo que está fazendo de tudo o melhor possível, mas recebe isso, né? Então, é alguém que sabe o que é sofrer, o que é ter a dor por consequência das falhas, né, do ser humano. Então, é alguém que vai saber, na situação que você está vivendo, o sofrimento que você está passando, é alguém que vai saber lhe dar o consolo necessário. É alguém que vai saber o caminho que você deve trilhar. Na sua palavra em que encontramos em várias e várias situações respostas para os sofrimentos que nós estamos passando e os passos que devemos dar para enfrentarmos essas difíceis provas, né? A parte de quinta, né, ela vem falando, confirmando essa questão aí do título, né, da lição dessa semana, falando sobre o calor extremo, né? E a gente sabe, assim, a gente vê as promessas, a gente vê na Bíblia Deus falando para nós, né, que teríamos que passar por tribulações, tudo, né? E que elas são para nos tornar mais puros. Mas, ainda assim, é capaz de algumas pessoas pensarem que, no momento da dor, Deus não parece que não está, através da imposição dessas provas, demonstrando cuidado ou amor pelos seus filhos, né? E aqui é onde entra justamente aquele temor de C.S. Lewis, não de crer que Deus não existisse, mas de crer que Deus era um Deus tirano, né? E aqui, acho que assim, é o ponto-chave realmente dessa lição, é a gente entender que não importa de onde está vindo o sofrimento, não é? Até o Francisco Alves comentou, né, que é importante a gente saber se é de Deus ou das nossas consequências. Acho que nem é tão o mais importante, mas o mais importante é você aprender alguma coisa com aquilo, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que tudo é aprendizado. Todas as dores, todos os erros, tudo que a gente faz, se a gente não olhar com um olhar de aprendizado para aquilo ali, ele não serviu de nada, né? Mas quando a gente consegue aprender a partir dos nossos erros, a partir das nossas dores, dos nossos sofrimentos, eu acho que aí a gente consegue entender muito mais qual é o plano de Deus do que se a gente fechasse a mente para as dificuldades, para as provas que vêm, né? Então, uma coisa a ser correta a dizer é que no momento em que nós aceitamos a Cristo e apresentamos publicamente a nossa decisão, a gente tem a tendência a pensar, e a cultura também, às vezes, faz a gente pensar que está tudo resolvido, agora está tudo tranquilo. Mas a gente tem que estar cientes de que, se for preciso passar pelo vale da sombra da morte, né, a gente vai ter que passar, porque aquilo pode ter
um benefício para a nossa vida. Como nós vimos até nessa própria lição. Se é para animar os outros, se é para incentivar os outros, se é para aprendermos uma lição, se é por consequência das nossas falhas. Só nessa lição dessa semana já vimos vários e vários exemplos, né? Para que nós possamos entender que, em alguns momentos da nossa vida, o sofrimento vai fazer parte. Mas a nossa esperança e a nossa confiança é como nós falamos algumas vezes, e Deus está no controle. E o próprio texto aqui da lição fala assim, olha só o que o autor fala. Deus nos diz que, nos tempos difíceis, o seu povo não precisa temer, pois o Senhor está com ele. É essa consciência que Deus espera que você tenha a partir de agora. Se você não tinha essa consciência, se na sua vida, em algumas vezes, você, no momento de sofrimento, você já questionava a Deus por conta disso, entenda que Ele está no controle. Você não precisa temer. Vai ser duro, vai ser difícil, o calor vai ser extremo, você vai ser levado às mais altas temperaturas. Mas lembre-se de Abraão, quase ter que matar o seu próprio filho. Então, isso é a mais alta temperatura que o ser humano pode enfrentar. Deus não vai te dar uma temperatura maior do que você aguenta. Ele vai dar dentro daquilo que você pode aguentar. Mas Ele não vai te livrar de sofrer, não. Ele pode, aliás, Ele pode te livrar. Mas se você tiver que sofrer, entenda que pode ser que seja uma lição que você precisa aprender, ou tenha um objetivo claro na mente de Deus e que ainda não está claro na sua mente. Uma frase fenomenal que tem aqui na lição, né, que ele diz que o objetivo com as provas ou com o calor intenso não é nos destruir, mas é destruir o pecado que está em nós, né? Então, a gente vai precisar entender isso aí. E, assim, o bom é que a gente consiga, né? Vai ser se a gente chegar nesse ápice de passar por tudo isso sem blasfemar, que nem Jó, né? Dando glórias a Deus. E eu encerro aqui, né, com uma frase até que eu escrevi aqui no final dessa lição, dizendo que as provações confirmam nossa fé e Deus promete estar conosco. Ele não promete estar nos livrando das dificuldades, mas Ele promete passar por elas junto com a gente. Amém. Amém. Eu quero só fechar aqui vendo um trecho da lição de sexta que diz o seguinte: Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória, olha só, é no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Então, para o ouro ficar bonito, se transformar numa joia, como a gente vê, bonito, reluzente, ele vai passar pelo calor extremo, porque precisa ser purificado. Então, se você deseja se tornar uma joia nas mãos de Deus, entenda que o calor vai vir, seja por qual caminho for, mas vai esquentar, né? Então, lembre-se sempre disso no dia a dia. É fácil nós discutirmos aqui, debatemos esse assunto aqui, mas a prova real é a partir do momento que nós saímos daquela porta ali da igreja para fora. Aí sim é que começa mesmo as lutas e batalhas do seu dia a dia. E aí qual tem sido a sua resposta? A sua resposta é parecida com a de Jó, que mesmo rasgando as suas vestes, raspando sua cabeça, indignado ali com a situação que estava acontecendo, mas adorou ao Senhor? Ou você já começa a reclamar com Deus as coisas, a se afastar dele, né, a não procurá-lo mais? Então, que Deus possa lhe ajudar a ter discernimento, como foi comentado aqui, foi comentado pelo pessoal no chat. Pedir a Deus, né, que lhe dê esse discernimento, lhe dê esse entendimento e lhe dê essa confiança nele para que ele possa fazer o que for preciso na sua vida para que você seja transformado. E a lição da sexta-feira, ela trouxe também essa pergunta, né? Ela não veio trazendo o exemplo de Cristo ao longo da semana, mas na segunda pergunta ela traz a história de Cristo, né? Que esse aqui, se teve um crisol mesmo forte para passar, não teve ninguém que superasse o crisol que Cristo passou. E Deus disse assim, não toca até a morte, mas Jesus morreu, né? E ele morreu porque ele sabia da glória que tinha para ele depois da morte, assim como Paulo sabia também, ainda que eu morra, eu creio na ressurreição. Jesus morreu também crendo na ressurreição e no que aquela prova, né, causou, os efeitos daquela prova, como ela alcançou a toda a humanidade e até nós hoje, né? E encerrando aqui minha fala,
ainda na parte de sexta-feira, ele diz assim: em sua providência, ele leva as pessoas a posições que provem seu caráter, mostra-lhes suas debilidades e os ensina a buscar nele o apoio, pois ele é o seu único auxílio, né? Então, que a gente possa se apegar a essas certezas e a essas promessas. Muito bem, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos, durante a semana, estudar a palavra dele e aqui possamos recapitulá-la e aprender um pouco mais e sair daqui dispostos a praticar a sua vontade. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelos ensinamentos nos dados nesse momento. São ensinamentos que podem parecer duros, mas são necessários para a nossa vida. Compreender que o sofrimento pode fazer parte de nossa vida, mas que tem um objetivo, é difícil para nós hoje, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos nas Tuas promessas, confiamos nas Tuas certezas, ó Pai, naquilo que o Senhor diz na Tua palavra. E assim queremos sair daqui, Senhor, dispostos a fazer o que nela está escrito. Mesmo que em alguns momentos isso possa doer, possa gerar calor extremo, Senhor, em nossas vidas. Mas confiamos nos resultados que o Senhor propõe para as nossas vidas. Por favor, esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.